Na atual formulação que o Chega faz da política, considera que o Chega pode constituir um perigo para a democracia. Na atual formulação. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Hoje começo por lhe antecipar com quem vou conversar. Com o David Inês, diretor adjunto do Expresso, que apresenta hoje um livro a que quis dar o título Como Proteger a Democracia, antecipando a chegada ao poder da direita radical, alertando para o desafio de cuidar do futuro de Portugal. Confesso que é angustiante pensar que, pelo voto democrático, o poder pode cair nas mãos de quem se dispõe a abusar dele para perseguir quem se lhe opõe. Vemos isso acontecer nos Estados Unidos, na Hungria, em Itália. A democracia que os leva ao poder rapidamente dá lugar a autocracias. O autor pede-nos que comecemos por imaginar que esse dia já chegou a Portugal e volta à carga na despedida, mas antes disso lembra-nos que pode já ser tarde demais porque o muito que se fez em democracia para facilitar a governação, legislar por decreto, por exemplo, a fragilidade financeira das empresas de comunicação social e das universidades, a facilidade com que se trocam reguladores, chefes de polícia, diretores-gerais, tudo isso, numa autocracia, é um perigo. O livro fala do caminho que fizemos até aqui e de como a agenda da extrema-direita se começa a impor muito antes de chegar ao poder. A direita democrática no poder foge do centro, a comunicação social corre na direção de Ventura. Não será inevitável, mas é cada vez mais provável que Ventura um dia ganhe eleições. Antes de abrir o meu negócio, há coisas que eu gostava que me tivessem dito. Que é preciso ter bons sócios, que conseguir um crédito não tem de ser complicado, que a liquidez da minha empresa pode ser moderada e que a Caixa está sempre lá para ajudar. Porque um bom começo faz a diferença. A Caixa ajuda. A começar pelas soluções de boas-vindas que temos para as empresas novas clientes. Saiba mais junto de um gestor de negócios ou de empresas ou em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Inês! O livro é sobre como proteger a democracia, mas ele começa por nos convocar para um exercício mental de procurar imaginar o Chega e André Ventura no poder. Na verdade, nós somos convocados permanentemente ao longo do livro para esse exercício. Sais assim também do livro, ele fecha assim, não quero fazer spoiler, obviamente, mas há aqui matérias que são do conhecimento público, nós sabemos como as coisas funcionam, para um momento em que a democracia já estará sequestrada e será mais difícil defendê-la, não é? É isso que vai acontecer quando chegarmos a esse momento. Sem tomar consciência de que pode ser assim, nós estaremos capazes de defender a democracia? Esse era exatamente o mote do livro, Paulo. Era tentar explicar a quem quiser ler, a quem quiser ouvir, a quem quiser discutir, sobretudo, o que é que podemos antever no momento que nos aconteça a nós, individualmente e como coletivo, no momento em que André Ventura ganhar eleições. E há vários passos que são razoavelmente fáceis de antever, porque decorrem das regras, mas sabemos que quando for o Chega a assumir o poder, mesmo essas coisas vão ter consequências um pouco diferentes, ou bastante diferentes, do que normalmente acontece. E depois há, claro, as características muito específicas do que é a direita radical. E para isso, ao longo do livro, eu recorro sobretudo àquilo que tem acontecido noutros países, onde essa mesma direita radical, de uma maneira ou de outra, vai fazendo. E esse fazendo é atropelando regras, claro. E aí, David, qual é o perigo real? É o de tomarem o Estado ao seu serviço para perseguirem quem não estiver com eles, beneficiarem com os que alinham com ele? Estavas a dizer, é o que a história nos conta da Hungria, da Polónia, dos Estados Unidos, de Itália, é isso que está no livro também. Acontecem muitas coisas quando estes movimentos chegam ao poder e que passam por isso. Deixa-me só fazer uma distinção, porque eu acho que é importante. Eu não queria mesmo que este livro fosse um livro acerca do Chega ou só criticar o Chega. Porque não preocupa, independentemente do que nós achamos sobre as posições que a direita radical assuma ou não,
é muito importante distinguir o que é o seu projeto político normal, ou seja, o que são as suas posições políticas sobre diversos temas, e aí podemos concordar ou não, mas elas fazem parte da democracia e há evidentemente lugar para essas ideias, e as coisas que são, nestes movimentos, particularmente perigosas para, eu não queria dizer a democracia, mas para a nossa convivência tolerante entre todos os que pensam de maneira diferente. Por isso eu te pergunto se é esse o perigo real, porque tu explicas no livro exatamente isso que acabas de dizer, que gostando ou não das ideias do Chega, a maioria delas são, se a maioria dos portugueses estiver de acordo, são a democracia a funcionar, não é? Certo, não é isso, é essa a distinção. Quando o Chega a ganhar eleições, será legítimo executando o poder, ponto final. Sobre isso não há nenhuma dúvida. A minha chamada de atenção, ou se tu quiseres, o meu alerta, porque eu encaro este livro mesmo como um alerta, é para a outra parte, que é ignorar as regras, ignorar muitas leis, perseguir pessoas, dominar um aparelho de justiça, por exemplo, ou o aparelho de segurança para atropelando tudo o que é tradição, tudo o que está instituído, contrariar direitos que são adquiridos das pessoas visadas, cortar a liberdade científica ou a liberdade académica nos momentos ou nos temas em que não lhe convier. Ou seja, o meu problema com o Chega não é as ideias de que eu discordo, é as ideias que nos podem atropelar a todos e nos tirar uma parte da liberdade que nós demorámos a construir e que os nossos antepassados lutaram muito por essa construção. É muito importante fazer esta distinção, mas é mais importante, acho eu, estarmos todos conscientes de que este não é, por isso mesmo, um movimento político igual aos outros. Independentemente dos defeitos que todos os partidos têm, este não é um movimento político como os outros. E as consequências podem ser bastante mais difíceis de digerir, para não dizer de reverter no momento em que, se e quando um outro partido voltar ao poder. A democracia portuguesa estará preparada para resistir a uma eventual chegada da direita radical, da extrema-direita ao poder? Há um capítulo em que tu abordas, salvo erro, se chama, se não é isto, presumo que o que quer dizer é ainda vamos a tempo, ou podemos chegar tarde, não é? Ou seja, a democracia preparou-se para facilitar a governação de governos democráticos, não é? Aqueles que quiserem atropelar as regras vão poder utilizar alçapões, não é? Eu não quis que o livro fosse só uma espécie de vem o diabo. Acho que isso não era sequer útil, não chega para é importante despertar a consciência, ou seja, é preciso que toda a gente, quando votar, perceba as consequências e depois é livre de votar na mesma. E essa é uma componente do livro, mas há uma outra. E a outra é nós percebermos, cada um de nós, uma vez mais e coletivamente, que é possível, enquanto é tempo, proteger algumas coisas nas nossas regras de maneira a que a margem de manobra de um governo do Chega, da direita populista, ou de qualquer outro, na verdade, porque aplica-se a todos, as regras aplicam-se a todos, para que essa margem de manobra não permita, lá está, ou permita o menos possível, atropelar quem discorda, atropelar os que são visados, atropelar os que estão na mira de quem está no poder. A nossa Constituição é até uma Constituição fiável desse ponto de vista, bem mais segura, por exemplo, do que a dos Estados Unidos, e nós nos Estados Unidos vemos coisas horrendas a acontecer a cada dia, uma surpresa permanente. Foi igual na Polónia durante 8 anos, é igual na Hungria, a cada passo há uma surpresa negativa. Mas ainda que a nossa Constituição seja verdadeiramente uma boa Constituição desse ponto de vista, e as regras e as leis nos protejam bem, há muitos ângulos mortos que era importante pensar antes que seja tarde. E esse é um dos desafios que é feito ali, obviamente com
mais dirigido aos partidos, porque os outros partidos ainda conseguem fazer 2/3 do Parlamento e com isso mudar as regras que entenderem e que acharem necessários, mas também é, se tu quiseres, um desafio coletivo, porque esta não é uma urgência só para os representantes políticos. Esta é efetivamente uma questão importante para que todos tenhamos um futuro, digamos assim, livre, pelo menos, não é? E isso passa pelos académicos, passa pelos mídias, passa por cada um de nós. E para lá chegarmos, a questão também é essa, falas no livro várias vezes sobre isso, e nós temos estado a falar ao longo do tempo sobre a interdependência dos mídias e dos líderes populistas. Um insuspeito investigador, Ricardo Marchi, nesse aspecto diz que o que se passa em Portugal não tem paralelo na Europa, e nós vimos de um fim de semana onde vimos a CNN a entrevistar uma vez mais o líder do Chega, com jornalistas, comentadores. Esta dose é repetida todos os meses. Pergunto como é que se defende a democracia com esta vertigem, porventura, que é entrevistado na TV mais do que todos os outros líderes juntos. Há dois espaços onde os populismos têm, cá e lá fora, campo aberto para passar a sua mensagem. Quer dizer, do lado deles tudo certo, não é? É para isso que eles ali estão. Do lado de quem recebe, é que exige, ou de quem está no meio, quem faz a intermediação, é que exigiria outro tipo de cuidados, na minha opinião. Repara, as redes sociais são instrumentos livres. Eu acho que o poder político, o livro também fala disso, o poder político tem a obrigação de definir regras. Limites. Eu não queria bem usar limites como expressão, mas sim regras. São regras, que é o normal, certo, em sociedade vive-se com regras, senão não é possível viver em sociedade. Certo, eu acho que isso, quando estamos a falar de algoritmos que são entidades desconhecidas e que nos levam para uma radicalização total da sociedade, eu acho que hoje isso é tudo muito evidente e tudo muito urgente. E, portanto, essa é uma competência do poder político. Quando falamos de televisão, é evidentemente uma competência de quem a lidera, seja a estação pública por seu lado ou os privados neste caso. E honestamente, sobre isso, eu não vejo que sequer esteja a ser pensado. E já, francamente, já vamos tarde, porque o da direita radical já vai com 7 anos de vida e as coisas, à medida que o tempo passa, evidentemente, tornam-se quase direitos adquiridos, não é? A partir de um determinado momento, o Chega passa a ser o segundo maior partido e isso já serve de argumento para que tudo possa ser possível. E eu acho que não deve ser tudo possível. Para fecharmos a nossa conversa, à mesma velocidade que o Chega cresceu, nós passamos da pergunta: em Portugal a extrema-direita pode vingar, para a pergunta: quando é que vai ganhar as eleições? É uma inevitabilidade? Não há inevitabilidade nenhuma em política. Agora, que é uma possibilidade muito real, ou melhor, respondo de outra forma, talvez seja mais rigoroso dizer isto assim. A partir deste momento, ou seja, a partir do momento em que o Chega ganhou esta força, é o segundo partido mais representado, líder da oposição, a partir do momento em que se torna o segundo partido populista da Europa com mais rápido crescimento, já não está só nas mãos dos outros líderes e dos outros partidos evitar que isso aconteça. Porque agora já dependem desde logo da sorte, das circunstâncias externas e internas, dos chamados cisnes negros, é assim que se diz na economia, não é? Quando aparece um fator imprevisto que de repente muda os cenários radicalmente. Portanto, neste momento, o Chega a atingir o poder, ou seja, André Ventura tornar-se primeiro-ministro, ou pelo menos o líder mais votado, tudo o resto é discutido no livro, on verra, já não está só nas mãos de quem está nos outros partidos, nem de ninguém, e portanto, sim, tornou-se absolutamente possível que André Ventura venha a ser primeiro-ministro. 3 humanos, um chatbot e uma conversa que vai transformar a sua visão sobre inteligência artificial. No 4A Conversa, recebemos convidados que usam inteligência artificial todos os dias. Ao lado do jornalista João Miguel Salvador está Paulo Dimas, CEO do Centro para uma Inteligência Responsável, e Lupa, o chatbot do Expresso, que participa ativamente no Debate à Mesa. Um podcast com histórias reais, dilemas éticos e dicas
surpreendentes sobre tecnologia para quem usa ou quer aprender a dominar melhor as ferramentas de IA. É uma das surpresas que Gouveia Melo deu à campanha presidencial. Rui Rio, como seu mandatário nacional, o antigo presidente do PSD, vai contra a opção do próprio partido, diz ele, na conversa com Diogo Teixeira Pereira, no programa Facto Político, não estaria bom da cabeça se fosse votar com alguém que pensa o contrário dele. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Antes de abrir o meu negócio, há coisas que eu gostava que me tivessem dito. Que é preciso ter bons sócios. Que conseguir um crédito não tem de ser complicado. Que a liquidez da minha empresa pode ser remunerada. E que a Caixa está sempre lá para ajudar. Porque um bom começo faz a diferença. A Caixa ajuda. A começar pelas soluções de boas-vindas que temos para as empresas novas clientes. Saiba mais junto de um gestor de negócios ou de empresas ou em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.